Fala família RDMN, família, muitos perguntam, né, vamos direto ao assunto, a respeito da rega, né, como eu faço a minha rega, a rega da minha rosa do deserto. Família, eu vou mostrar para vocês um método simples e para vocês ter a ideia de como fazer esse teste em casa e saber de quanto em quanto tempo você vai regar sua RD. Desde já, pessoal, peço para que deixe o like, né, compartilhe, nos ajuda a fortalecer o canal, ativa o sininho também, muito importante, para que a gente continue trazendo conteúdos bem interessantes para vocês. Mas enfim, bora lá pro vídeo sem mais delongas. Família, vamos dizer que neste pote tenha aqui o nosso substrato, né, alguns substratos reaproveitados, e RDs que a gente já tirou do substrato para enviar para vocês. E vamos dizer que aqui nesse pote tenha a nossa RD. Esteja plantada, pronto, uma RD dessa forma. Vou até utilizar ela para exemplo. E ela já está plantada, logo, vamos dizer, fica mais complicado você saber quanto tempo esse substrato leva para secar totalmente. Então, desde já, o que a gente orienta? Você só rega o substrato da rosa do deserto quando estiver seco, né? Quando você colocar o dedo e ver que ele volta sem sujeira, né? Se ele voltar com sujeira, significa que ele está úmido ainda. A gente orienta que regue somente quando tiver ele seco, né? Justamente para evitar encharcar, principalmente para aquelas pessoas que não se atentam tanto à camada de drenagem, ao substrato drenante. Mas enfim, o conteúdo do vídeo hoje é saber com quanto tempo leva para o seu substrato secar. E o que é que você vai fazer para ter um parâmetro? Uma vez sua rosa do deserto está plantada, fica complicado você saber 100% de certeza de quanto tempo leva para esse substrato secar. O que é que você vai fazer? Vamos dizer que nossa RD seja a Sicília. E você vai pegar um vaso, né? De preferência do mesmo porte, né? Desse daqui. Esse daqui é um pote 15, tá? Mas esse aqui é um 17. Mas eu vou botar para exemplificar. Vamos dizer que aqui tá nossa Sicília no pote 15, né? Igual a esse. E eu venho aqui, faço meu substrato, coloco aqui o substrato, o mesmo dessa, tá? E coloco aqui do lado dela, no mesmo canto que ela pega sol, nas mesmas condições de rega, inclusive. O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui na Sicília, vai fazer uma rega agora, vamos dizer, você vai fazer uma rega agora. Da mesma forma, você vai regar esse substrato aqui que você colocou sem nada, só para fazer o teste, do lado dela. Regou completamente todos os dois, você vai esperar, vai ver dia a dia como tá esse substrato, tá? Logo, no entanto, considerando que esse substrato seja o mesmo desse, para que dê certo. Então você vai fazer essa rega e vai todo dia olhar esse substrato, ver como é que tá. Aí você vai ver, o dia 1 ainda tá úmido, dia 2 tá um pouco menos, dia 3 secou totalmente. Por quê? Porque você consegue fazer isso nele, né? Você consegue mexer, ver como é que tá lá o fundo, consegue colocar o dedo, coisas que dificilmente você vai fazer com essa RD, porque pode estragar a raiz, né? A gente sabe que... Mas justamente para você ter uma noção de que essa Sicília aqui, nesse mesmo substrato, né? Considerando, vamos dizer que ele levou 3 dias para secar. Então a gente sabe que com as suas regas vão ser de 3 em 3 dias. Dizer que ele levou 2, então vai ser de 2 em 2 dias, né? E aí, só para você ter um controle da sua rega, né? Sem danificar essa planta e sem perder esse controle. E tendo o controle do substrato, lógico, considerando dias de sol, né? Dias de chuva e esse substrato estando na mesma condição desse. E é assim que a gente faz para saber qual o dia da rega que a gente faz, com quanto tempo seca o nosso substrato e como a gente vai saber quando fazer a próxima rega. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, quanto tempo rega meu substrato? Depende muito, e a gente não tem como saber qual a drenagem, como está a condição do clima, e isso você pode fazer dessa forma. Com esse teste simples, você vai saber quanto tempo seca o seu substrato. O certo é, regue sua rosa do deserto abundantemente, porém, quando o substrato estiver seco. Isso vai evitar de que apodreça sua rosa, de manter isso aqui úmido direto, né?
e sua rosa acontecer de encharcar. Esse substrato é bem drenante, eu confio nele tranquilamente. Porém, nem sempre as pessoas vão ter acesso a esse substrato. E isso a gente faz, por isso que eu falo. Minha regra, vamos dizer que seja em 2 dias. A de vocês vai depender do substrato de vocês e não é uma matemática de bolo. Mas com esse teste, você vai saber precisamente em dias normais como você vai fazer sua rega e a periodicidade você vai fazer sua rega. Lembrando, recapitulando, coloca o vaso do lado com a mesma intensidade de sol que ela pega por dia, né, com a mesma condição de clima, para saber se realmente ela está necessitando de rega ou não. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado. É um vídeo simples, porém, que muita gente pergunta. E às vezes, ainda assim, é uma coisa simples, porém, poucas pessoas conseguem ter essa mente para fazer. E a gente está aqui para ajudar o melhor de vocês no cultivo do arroz deserto. Então, start para vocês, mais um para vocês saberem como fazer a periodicidade da sua rega.